que a crise revolucionária, ela não pode progredir, quando a crise começa, ela não pode progredir sem um partido revolucionário, é a mesma coisa que o treinador de futebol chegar a fazer uma preleção para os jogadores antes do jogo e falar: se vocês não jogarem bem, vocês não vão ganhar o jogo. É uma coisa de perfeitos idiotas. Lógico que tem que jogar bem. Eu poderia até dizer, não só é preciso um partido revolucionário, é preciso que haja revoluções, é preciso que as pessoas lutem. Se os trabalhadores ficarem em casa, né, pensando se o mundo vai acabar na barbárie, também não vai ter revolução. Entendeu? Se todo mundo decidir abrir negócios no meio da deflação e da depressão norte-americana para ver se enriquece, é uma coisa de gente sem miolo falar isso daí. São coisas que não têm sentido. É como falar, se você sair na chuva, você vai se molhar, coisas que não expressam nenhuma ideia intelectualmente válida, teórica. Né? Quando o Trotsky falou, aí é que está a pegadinha do negócio, quando o Trotsky falou, é a crise de direção revolucionária, o que ele queria era afirmar a necessidade de construir a Quarta Internacional e não fazer astrologia e futurologia sobre o destino do capitalismo. Se for entendido desse jeito, a conclusão vai sair errada. Nossa, veja o prognóstico que eles estão fazendo e tal. O que ele queria dizer, trocando em miúdos, é o seguinte: com a Terceira Internacional e a Segunda Internacional não dá. É preciso construir outro partido, a Quarta Internacional. É isso que ele queria dizer e mais nada. E ele se pôs a construir também. Não era uma divagação teórica abstrata. Era um plano de luta. É isso que nós temos que fazer hoje. Eu não sou favorável a especular se é possível a revolução proletária com direção ou sem direção. Sou favorável a colocar o problema da construção dessa direção. E ponto final, é mais nada. E sabendo, tá certo, que a direção só pode ser construída impulsionada pela própria crise capitalista. Quanto maior a crise, maior a possibilidade de que haja um reagrupamento da classe operária em torno das posições revolucionárias. Eu diria não só que é uma possibilidade, eu diria até que é uma inevitabilidade. A colocação de que é preciso construir um partido revolucionário é como se a pessoa estivesse fora dos acontecimentos. Por exemplo, essas pessoas que lutaram na Grécia, isso daí é ou não é a construção de uma direção revolucionária? É. Porque uma direção revolucionária só pode ser construída pela experiência real das pessoas. Não pode ser construída num laboratório. Um soldado de valor só pode ser formado no meio do combate, no meio do fogo, não num quartel. O que eles estão querendo dizer, na verdade, é o seguinte: que você tem que ficar lá, tá certo? Apoiando a política oportunista deles, até o dia que eles estejam tão fortes, através dessa política oportunista, que eles sejam capazes de tomar o poder. De jeito nenhum que alguém deve aceitar uma proposta como essa. É uma proposta totalmente obscena. Então ele teria que entrar aqui no Brasil na frente da esquerda, apoiar a beata da Opus Dei, Luiz Helena, apoiar que o nosso programa é colocar as mulheres na cadeia por causa de aborto, apoiar o Protógenes, que é um meganha da Polícia Federal, tá certo? De jeito nenhum. Se isso daí é a construção da direção revolucionária, vou dizer já, vamos ter que fazer sem direção revolucionária. Se essa é a direção revolucionária, vai ter que ser sem. É absurdo isso daí, totalmente absurdo. Os estudantes gregos que saíram à rua para derrubar o governo da Grécia estão realizando um desenvolvimento revolucionário. Nossa função é dizer: esse é o caminho, é possível, é necessário, vamos construir um partido, etc. e tal. Uma coisa prática, uma política para o movimento operário. E não divagações pseudo-filosóficas. Porque é disso que se trata, uma divagação pseudo-filosófica. Há uma crise de direção? Há uma crise de direção. Mas havia uma crise de direção na véspera da Revolução Russa também. Ou será que a Segunda Internacional não fundou em 1914, em agosto de 1914? Quer dizer, pela cronologia foi 3 anos antes da Revolução Russa. O Arlene falou: e não tem Segunda Internacional.
Aí o Buchanan falava, não, vamos lá, dá para tomar. Não. Eu sou do PSTU, eu sou um dogmático, não podemos tomar o poder. Não, o que é isso? O que é isso? É uma aberração esse raciocínio. É lógico que a pessoa vai contar toda uma lorota no sentido de que o Partido Revolucionário Bolchevique estava formado e tal. Estava e não estava. Isso é muito complexo. Por exemplo, uma coisa que... o problema de ser dogmático é que você se prende a uma fórmula morta e cristalizada sem vida. O Partido Revolucionário existia e não existia quando começa a Revolução de 1917. Como é que é isso? Nós temos que entender que a Revolução se concentrou naquele partido. O partido teve um crescimento extraordinário durante a Revolução. Trotsky não era militante do Partido Bolchevique. Será que estou enganado? Será que com ele entraram as cabeças mais brilhantes da Revolução Russa? Não entraram com Trotsky no Partido Bolchevique? Adolfo Joffre, Piatakov, Karl Radek, Uritsky. Esses eram militantes do Partido Bolchevique? Não! Eles eram militantes de outros partidos. Então, quer dizer, existia e não existia. Ah, mas então como? Lógico, a Revolução, ela cria o Partido Bolchevique, o Partido Revolucionário. Claro, aí alguém fala assim, então, o PCO será o Partido Revolucionário? Sim e não. Se o PCO tiver a capacidade e envergadura de ser um partido revolucionário, será e não será. Porque é evidente que só o PCO não vai fazer nada, não é que não vai fazer a revolução, não vai fazer nada. Mas quem disse que o resto da humanidade é inimiga visceral e mortal da revolução? Lógico que não. Lógico que não. A revolução, ela tende a criar um eixo de reagrupamento. Esse é um problema-chave. E aí? E a Revolução Francesa? Criou um partido no meio da Revolução. E a Revolução na China, que foi vitoriosa, sendo que o partido fazia parte do aparelho da burocracia stalinista. E o Fidel Castro? Era trotskista? Quer dizer, o mundo é complexo. Não é assim. Disso daí eu não vou tirar a conclusão oposta, de que você não precisa do Partido Revolucionário. Mas também não vou tirar a conclusão de que o Partido Revolucionário é um dogma pré-fabricado antes da Revolução, que é um absurdo como ideia. As massas, a dinâmica dos acontecimentos é o seguinte: as massas do mundo inteiro estão lutando e vão lutar ainda mais. O movimento, o caudal do movimento revolucionário, ele vai ser aumentado pela crise. Esse é um primeiro fator. As massas lutam no sentido objetivo. Qual é o sentido objetivo? Eles querem derrubar o imperialismo mundial. Você vê, por exemplo, o que acontece. Você vê todo o Oriente Médio, que é a principal pedra no sapato do imperialismo mundial. Quem está dirigindo essa luta? Organizações religiosas. O Hamas, o Talibã, Al-Qaeda, e etc. E muitas outras. Uma organização religiosa revolucionária? Não. Agora, o que eles estão fazendo? Dizem por aí que eles estão lutando pelo Islã. Eu digo que eles estão lutando contra o imperialismo. Num sentido determinado, o que eles estão realizando diz respeito a um programa revolucionário. Claro que eles não são revolucionários, mas a evolução aponta nesse sentido. Quer dizer, é preciso colocar o problema do Partido Revolucionário, mas as condições são favoráveis para isso. Quer dizer, as massas tendem a isso.